Lucas viu tudo, muito bem. Respondeu, Lucas, fez as questõezinhas que estavam lá. Gente, simples demais as questões que estão lá, né? No mínimo é você olhar um copia e cola rapidinho, vai vendo o que dá e aí vai indo. Porque daí grava, Érica, a gente tem que ficar na surdina, esperto com o negócio, né? Mostrar que eu sou uma pessoa gente assim, normal, né? Simples, e Silvânia, super simples. Tá, vamos falar sobre a fratura na diáfise do fêmur ou na parte proximal em relação a todo o comprimento do fêmur. Na fratura da diáfise do fêmur, a gente tem que. É uma coisa importante da traumatologia, por quê? Porque é muito grande o número de fraturas em relação ao corpo, o nível de incidente nessa fratura é muito grande, muito grande. E em pessoas mais jovens tem questão de trauma, questão da pessoa que anda de moto, que escala montanha, que é uma pessoa ativa, tem grandes chances de ter uma fratura do fêmur. E questão de idoso, que o equilíbrio dele está diminuído, a própria propriocepção dele está diminuída, e aí acaba fazendo com que essa incidência seja tanto no idoso como no jovem. Politraumatizado, muito. Normalmente, quando ocorre a fratura quando ocorre um acidente de moto, a galera já vê um fêmur sendo, né, quebrado. Hoje, não é bem um fêmur, mas a gente foi atendendo o CESP, no estágio, tinha um rapaz que teve fratura da tíbia, e aí ele já tá lá 14 dias esperando para fazer uma cirurgia. Imagina, cara, você tem uma fratura de um osso tão grande, a gente coloca a tíbia como um fêmur, o comprimento dele, a necessidade que a gente tem para estabilizar o nosso membro inferior, porque se fosse a fíbula, um osso menor, se fosse a clavícula, um osso menor, mas a tíbia e o fêmur, eles são ossos muito grandes, são eles a composição total da nossa perna. E aí o cara já estava 14 dias ali esperando para fazer uma cirurgia e ainda nem tinha data para fazer. Então você vê o negócio. Ele foi de um acidente que dizer que saiu até no jornal. Aqui, não. Onde foi? Foi não lembro, que um carro avançou preferencial, bateu nele, derrubou e ele teve uma fratura na tíbia. Com deslocamento e uma fratura cominutiva com alguns pedacinhos soltos. Ele só falou assim pra mim, tem alguns pedaços soltos, então já imaginei que o negócio não estava bom. A perna dele parecendo uma jaca de tão gorda. Aí eu já pensei assim, nossa, o risco de um trombo deslocar aí tá bem bonitinho, né? Qualquer fratura que ocorra em membro inferior tem o maior risco de perder a vida. O porquê? O risco de um TVP, de uma trombose venosa profunda, é muito maior. Mas por que é maior? Pensa só, o nosso sangue, o coração bombeou, foi lá para baixo. Por algum risco, um trauma no fêmur ou na tíbia, beleza, lembra, eu sempre gosto de falar a história do riozinho, existe um fluxo de sangue naquele lugar, existe um fluxo da veia, da artéria, um músculo irrigado, os capilares, igual como se fosse o rio que eu falo, caiu uma tora naquele rio, ou é muito lixo amontoado, o rio vai mudar de percurso ou vai inundar suas laterais. Beleza, a gente entendeu que se eu quebrei um osso, ele vai comprimir artérias e veias, vai podar a ação de capilar para ter essa dinâmica. E aí o que ocorre? As plaquetas, elas vão andar por ali e ela não vai ter o fluxo dela. Aí ela vai indo, aí para uma plaqueta no lugar. Ela fica sem entender para onde ela vai. Aí vem outra plaqueta junto com ela, outra junto com ela, outra junto com ela, e elas ficam perdidas sem saber para onde elas vão. E aí, juntas elas dão mundadas e ficam grudadinhas. Só que, de repente, elas acham fluxo, e esse fluxo começa a andar pelo corpo, esse grupo de plaquetinhas juntas. Esse êmbolo que se torna um trombo, ele anda por todo o corpo feliz e saltitante, porque ele achou o caminho dele. Às vezes pode ser que não ocorra, por quê? Porque forma e dissolve, forma e dissolve. Não, mas quando junta e forma um trombo, um êmbolo que virou um trombo, ela anda por todo o corpo saltitante, vai parar no coração ou no pulmão, que é o principal. E aí, ali a gente tem risco de uma embolia pulmonar, ou seja, ocorre, digamos, novamente, de trancar onde que teria que ter um fluxo,
ocorre de trancar esse fluxo e fazer com que pare a irrigação de alguma parte do pulmão, e aí vem o risco da pessoa perder a vida. Esse é um dos maiores riscos de qualquer fratura em membro inferior. Em questão da evolução no tratamento das fraturas, técnicas novas, conceitos novos, material de fixação óssea. Gente, eu acho muito moderno como é o jeito que é feito hoje em dia. O tratamento conservador, tem a gente como fisioterapeuta, um gesso, imobilizar, beleza. Mas questão da cirurgia é uma coisa muito rápida. Hoje em dia, a coisa é tão moderna. Esses dias lá no hospital, eu peguei na mão uma prótese de cabeça de fêmur, com a questão do acetábulo ali. Cara, é um material tão chique, parece uma coisa, tipo assim, super moderno, super futurístico, encaixa numa perfeição, entendeu? Eu achei muito legal. E aí, eu conversando com o ortopedista, ele falando que teve uma evolução, aí mostrou foto de como era anterior, e parece que sempre está melhorando o negócio. É uma coisa, o material é legal, uma coisa moderna. Pode ter rejeição? Pode, mas o material já é feito para não ter tanta rejeição, entendeu? Porque está colocando uma coisa diferente naquele lugar. Existe uma irrigação da cabeça do fêmur, mas agora tem um ferro, entendeu? Se a gente for pensar, é muito moderno. Quando ocorre, normalmente, uma necrose em questão da cabeça do fêmur, e aí a questão do acetábulo, o ligamento que foi rompido ali. E aí agora, você imagina, pega como se fosse uma vasilhinha de comedor, assim, encaixada como se fosse o acetábulo. Pega uma bolota de ferro, encaixa ali para ser como se fosse a cabeça do fêmur. E cadê a irrigação disso, gente? Não, o negócio tá tão moderno que eu achei muito bacana. E aí, bota aí, uma semana o cara já tem que ficar assim. Eu, na UTI, 2 dias já coloco a pessoa em pé. O médico liberando, não é eu, Débora, feliz, saltitante, vou lá. Ô, amigo, vamos levantar, vamos aí. Não. O médico liberou, vamos ficar em pé com o membro sadio. Vamos relar só um pouquinho o pé no chão. Aí, o que a gente tá vendo? Sensibilidade e propriocepção. Só um pouquinho, rela, solta. E aos pouquinhos a gente vai indo. Mas eu acho muito bacana. Lógico, a incidência é maior em um adulto jovem, porém, a reabilitação dele é muito melhor. Nossa, 1 milhão de vezes mais rápido. Claro, o idoso ele tem a questão da osteoporose, tem a questão da matriz óssea já ser mais falha, as células de composição são mais. Sim, Thaís, a gente só faz a descarga de peso quando o médico libera, porque assim. A gente tem que saber onde a gente pisa, né? Lembra a historinha? Tá lá, a cabeça do fêmur encaixadinho. Como que vai ser devagarzinho, como que vai ser relar. Mas a gente, antes dele liberar, Thaís, Débora, na UTI, nunca tive não é arrogância, mas a gente fala assim, não, vamos relar já no chão. Eu gosto, porque na UTI é um negócio que eu já fico de frente com a pessoa, né? Fez a cirurgia, ela já cai para lá, no outro dia de manhã eu já tô colocando ela em pé. Eu deixo ela em pé, coloco ela em pé já, por eu decidir, vamos ficar em pé, porque o corpo dela tem que, tipo assim, sair questão de anestesia, tem que saber na posição ortostática que ele tá ali, que ele tá bem, no membro sadio. Mas para liberar a descarga de peso, normalmente uma pessoa dessa vai uns 2, 3 dias para UTI, o médico libera. O médico vai liberar, por quê? Porque ele sabe como está montadinho lá dentro, né? Ele sabe como que ficou em questão. E aí a questão da autonomia, a gente tem autonomia de como a gente vai fazer. Agora, de liberar, foi feita uma cirurgia, né, cara? Eu sinto confiante com a cirurgia, porque pensa só, antes tinha um osso, agora tem um ferro, então é muito mais seguro. Eu penso assim. Mas daí, para o médico tem que falar assim, Débora, pode já dar uma descarguinha de peso de leve aí. Mas o que eu posso fazer é trabalhar a propriocepção. Senta na poltrona. Faz dorsiflexão e flexão plantar. Isso, devagarzinho. Agora, rela o pé. Vamos lá na frente com o paninho, com o pé, vai puxando com os dedinhos para trás o paninho. E aos pouquinhos vai indo. Quando eu fiz a cirurgia, eu voltei no médico com 30 e poucos dias. Quase 40. Só que em casa eu fazia, né? Eu tinha muito medo de perder o movimento, qualquer coisa do tipo. Aí em casa mesmo eu fazia dorso e tudo mais para ir movimentando um pouco. Então, assim, às vezes eu acho que igual o seu, Ana, 40 dias. Eu não sei se é que nós já somos o entendimento de físio,
Eu acho que é muito tempo, né? Já dá pra gente fazer um isométrico, dar uma Sim. mexidinha pra lá e pra cá. No outro dia mesmo de cirurgia, no dia seguinte, eu já tentei meio que dobrar, deixar ele no movimento certo. Até cheguei a gravar um vídeo e mandei pro Clodoaldo. Ele falou, é isso aí mesmo e tal. Só que assim, sem descarga de peso. A gente parece que nós pensamos como fisioterapeuta, é, parece que se deixar parado, tudo trava, a musculatura fica lá, a contratura, fica tudo mais difícil depois. E se a gente começar cedo, o negócio parece que anda melhor, o tratamento vai correr melhor. Eu acho isso, porque esperar 40 dias, às vezes, igual eu vejo, às vezes, o braço da pessoa imobilizada 30 e poucos dias, eu olho e falo, menino, pra que tudo isso? Tem necessidade de ficar 30 e poucos dias? Eu pelo menos não acho. Mas aí, dependendo da cirurgia, dependendo da pessoa, é mais complicado, né? Uma dúvida. Esse início tem que ser devagar por conta da dor ou por conta dos ferros? Tem que ser devagar, não pelos ferros, mas também pela. Pensa só, se fosse uma ATQ, uma triplastia total de quadril, tem uma coisa ali que não estava ali. E a gente pensa, a cabeça ela encaixa bem no acetábulo, mas o colo que é de ferro e aquela parte mais compridinha, ela tá grudada, grosso modo, chumbada com preguinhos ou com parafusos na diáfise do fêmur, porque a gente só tirou a parte de cima, a parte proximal. Então, a musculatura em volta está tentando entender o que tem ali. As veias, as artérias, elas também estão tentando entender o que está ali. Então, quer dizer, tem que trabalhar não ter rejeição, tem que trabalhar o fato da pessoa, quando ficar em pé, ela pode sentir uma coisa estranha de achar que a insegurança dela, tem questão de dor, sim. Tem questão da musculatura, que a musculatura fica totalmente a Deus dará, porque a musculatura está entendendo que ali não tem mais o que tinha que ter, tem um ferro no lugar do que tinha um osso, então tem que ter todo um entendimento da dinâmica que tinha ali. Mas existe a questão da dor também, Lucicleide. Mas assim, a dor, Lucicleide não, Lucas, a dor é muito relativo. Tem gente que às vezes toma um analgésico, já começa o negócio e vai que vai. Mas em questão do ferro, é questão do corpo entender que tem um ferro no lugar do osso. Mas por fato de ter ferro, tem mais dor. A maioria dos pacientes que eu tratei não tinha questão disso, não. Tem ferro, tá com dor, mas tem que ir mais devagar, sim, porque também o fêmur é um osso que ele segura toda a estrutura do nosso corpo. Para pensar, as pernas seguram, mas o fêmur ele é um osso sozinho. Tudo bem, ele é o maior osso, ele é largo que for, mas ele tá juntando o nosso tronco, a parte de cima, o membro superior, ao resto do corpo, ao resto da nossa perna. A tíbia tem estabilidade, ela tem a fíbula para dar um apoio, mas o fêmur em si, ele é um dos ossos que dá maior estabilidade para a gente poder ficar em pé, é o fêmur. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado com ele, eu falo isso por experiência. Pacientes que têm fratura de tíbia, o processo é mais rápido do que pacientes que têm fratura de fêmur, porque o cuidado é redobrado em questão. Quando eu colocar em pé uma tíbia, sim, pensa só, vocês que já pegaram o osso da tíbia lá no laboratório de anatomia e no osso do fêmur. Se você pegar o fêmur, a anatomia dele parece ser mais frágil que a tíbia. A tíbia parece um parafuso cabeçudo. Parece que tudo que está ali está estável e a fíbula ainda está do lado ali para dar um apoio. O fêmur não, ele está encaixado no canto e apoiado na tíbia. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado de como vai fazer. Ele trabalha quando a gente vai dobrar o joelho, ele trabalha quando a gente vai dobrar o quadril, quando a gente vai estender o quadril, quando a gente vai estender o joelho. Então, assim, é um cuidado muito mais redobrado questão do fêmur. A estrutura do fêmur em questão, tubular com alargamento metafisário, proximal e distal. Então, a metáfise dele, tanto proximal e distal, é mais grossinha. Eu acho, Érica, eu sempre acho que idoso é mais complicado, né? A questão da idade, a questão do medo, a questão da osteoporose, a questão que tem que passar um doutorzinho antes, porque sem aquele doutorzinho o negócio não vai, sabe? Existe toda uma dinâmica. A questão da pressão alta, que aí ele começa a pressão alta, e aqui tem a labirintite, a própria percepção do idoso já é diminuída por ele ser idoso, entendeu? Com o idoso é mais difícil.
Existe algum exercício, tanto nos exercícios quanto para o paciente na fratura pouco consolidada e com edema? Peraí, deixa eu tentar entender, Fabiana. Eles têm medo de voltar, Érica. Ó, a Fabiana perguntou: existe algum risco, tanto nos exercícios quanto para o paciente, tanto nos exercícios quanto para o paciente, na fratura pouco consolidada e com edema? Sim, existe um risco muito grande. O edema, você já está ali com risco de uma trombose. Se tem edema, um líquido não está andando conforme tem que ter. O líquido já está. A dinâmica do líquido. Velha história. Ai, Débora, lembra você com a história do riozinho. A história do riozinho. Caiu uma tora no meio do rio, o que a água vai fazer? Vai inundar para os lados. O risco de uma TVP é muito maior. E aí não tá tendo uma aceitação boa dos capilares, tem alguma coisa interrompendo. Pouco consolidado, com certeza. É a mesma coisa que eu quiser, assim, o paciente operou agora 3 horas da tarde, agora eu vou lá colocar ele em pé. Consolidação tá pouca, então também eu tenho que ter noção de que eu não posso, porque tem pouca consolidação e tem edema. Primeiro, vamos eliminar esse edema, vamos saber o porquê desse edema. O que ocorreu? Existe edema pós-cirurgia? Existe, e muito. Passou um dia, tem edema ainda? Alguma coisa está ocorrendo. Vamos tomar o furosemida, vamos ver o que está ocorrendo, vamos ver a parte vascular, alguma coisa não está andando bem. As veias, as artérias, pode ser que estão tendo uma junção de plaquetas ali, pode estar ocorrendo a formação de um êmbolo. Existe toda essa dinâmica, mas fratura pouco consolidada e edema é um risco muito grande para o paciente. Aí a gente tem que rever tudo isso, o paciente falar com o médico dele como que anda isso, porque eu, como fiz, já não mexeria. Ah, não, operei faz 3 dias, mas eu tô sentindo bem, vou querer já começar a física. Não, amigo, não é assim. 3 dias é muito pouco, fratura pouco consolidada, sua perna ainda já está muito inchada. O que a gente pode fazer? Flexão, dorsiflexão, flexão plantar, um isométrico devagarzinho. Vamos só dar uma puxadinha de leve no calcanhar, a pessoa em decúbito dorsal, puxa o calcanhar um pouquinho mais para frente, para trás, é isso que a gente pode fazer. Agora, fazer exercícios mais bruscos, em questão de fratura pouco consolidada e edema, já é um risco muito grande. Débora, que eu tô com um paciente no estágio, né? E ele só que ele já tá com, acho que tava com 10 meses que ele tinha feito a cirurgia e tava realmente, a consolidação dele tava bem pouco. E aí eu fiquei com bastante medo de atender ele, né, com receio, exatamente por causa disso. Aí eu lembro que acho que eu atendi ele umas 2 vezes só, porque depois a gente parou. E assim, eu fiquei sem saber o que fazer, porque aí a Denise falou assim que podia fazer exercício em cadeia cinética fechada, mas por conta do edema eu fiquei com medo de fazer exercício nele. No caso, a pouca consolidação, como a gente sabe que está pouco consolidado? Por que ele falou isso para você? Por causa do raio-x dele, que ele me mostrou. Não estava junto o negócio? Não, não estava. É fratura do quê? De fêmur? Do fêmur. Ele fez cirurgia? Fez. Aí já estava com 10 meses. E o raio-x dele era recente. Acho que tinha um mês, mais ou menos, que ele tinha tirado. Olha, para ter feito cirurgia e não tá consolidado, não tá grudado, não tem aquele... Porque quando tem uma fratura de fêmur e aí depois tem a consolidação, às vezes na diáfise do fêmur você vê uma linha mais escura, porque teve um aumento das células ósseas ali para fazer com que grudasse melhor, né? E aí, se não está, cara, 10 meses, igual a Thaís escreveu ali, é muito tempo, tinha que estar consolidado, então a cirurgia, não tô falando que foi feita de modo errado, mas o negócio não tá grudado. Porque, assim, 10 meses é tempo para ter grudado o negócio. E tá com edema. Sim, é muito tempo. Na hora que ele falou, tem 10 meses, eu olhei o raio-x, eu perguntei, tem quanto tempo esse raio-x? Ele, deve ter um mês. Eu falei, tá. Eu fiquei assustada na hora que eu vi. Eu acho que ele deveria voltar no ortopedista e falar sobre isso, sobre esse edema e sobre o fato de não estar. Ou foi feita a cirurgia e ele não respeitou o tempo de repouso, como que deveria ser, já que ele não vai. Por conta própria, ele fez uma descarga de peso brusca no começo e pode ter deslocado alguma coisa. Ele sente dor? Ele sente bastante dor. Eu falaria para ele voltar no ortopedista, porque, assim, o risco de uma TVP é muito grande, porque
cara, o negócio não tá consolidado. Igual, tem o edema, ali é meio complicadinho, hein? Eu falaria para ele voltar no ortopedista para ver o que tá ocorrendo, para ver o que tem. Não, não é bom. Dor e edema não é bom a gente mexer, não, porque depois aí, assim, tô falando igual no estágio, você ainda tem o respaldo que você é aluno, mas se você for um fisioterapeuta e mexer nisso, você vai estar piorando o negócio e aí depois a culpa vai ser sua da dor e do edema. Nem vai lembrar que tinha antes. Vai falar assim, a fisioterapeuta Fabi, ela foi lá e mexeu, nossa, tava doendo um pouco, mas agora tá pior. Então, quer dizer, eu acho que o esquema era falar para ele voltar no ortopedista para ver sobre isso. Se bem que agora, né, que essa parada, capaz do homem já ter voltado, já ter resolvido o negócio. Né? Tá. Suprimento sanguíneo pela artéria nutrícia, ramos da artéria femoral profunda e vasos periósticos. Circulação perióstica é a grande fonte de irrigação para a formação do calo ósseo. Lembra das nossas célulazinhas de osteoblasto, que são células ósseas que vão lá e colocam deposição óssea? Aí tem os osteoclastos, que eles vão lá e retiram as células velhas para ter renovação. E aí ficam nisso, para lá e para cá, que faz com que melhore a questão da calcificação. Aqui a gente tem um fêmur bonitinho. E aqui a gente tem vamos imaginar aqui a questão da grossura dele, como seria. Tubular e grosso. Inserção dos músculos, nossa, isso eu acho que é o que todo mundo ama, inserção, ação, gente, isso a pessoa sai da faculdade sabendo tudo. Dos músculos, glúteo no trocante maior, o ilho psoas no trocante menor, os adutores fazem desviar o fragmento proximal em flexão, abdução e rotação externa. Nossa, isso aí é o que cai em prova comigo, é o que cai. Inserção e ação de músculo despenca para vocês saberem todos. Eu gosto de saber todos, tudo, né? Só que não. Inserção dos gêmeos no femoral distal fazem desvio posterior nas fraturas baixas. Esse slide aqui a gente pode até excluir ele daqui, que nem eu, até eu dá arrepio da época que eu estudava. Tá. Diagnóstico radiológico, raio-x pegando todo o fêmur, se possível, de AP e perfil. Raio-x, cara, tem tomo, tem ultrassom, tem tomo, tem ressonância. Raio-x, você viu o raio-x, já dá para você ver tudo o negócio. Raio-x de pelve e de joelho, porque a gente pode ter uma lesão associada ali, para saber como é que está a questão do acetábulo, do quadril e do joelho, porque se machucou na diáfise dele, tanto proximal, pode ter feito um estraguinho na parte da articulação do joelho ou do quadril. No politrauma grave, é instável, imobilizado para fazer inicialmente só uma incidência. Já viram quando às vezes ocorre um acidente? Com certeza, curioso do jeito que o povo ocorre um acidente de moto, você vê que ele já embola a pessoa, já coloca a pessoa naquela maquininha, enrola e não sei o quê. Aí, não sei, no HCR eles colocam um negócio assim, todo ajustadinho. Aí um dia eu tava no SESC também, eles colocam uma madeira para lá, um negócio para cá, enrola para o negócio não mexer. Esses dias eu tava olhando, paciente com a fratura na parte proximal do fêmur. E aí estava estabilizando mais o joelho do que a parte proximal. Tinha tanta tala aquele resto dali da metade do fêmur para baixo, que a parte de cima eu estava vendo. E eu pensando, a fratura do homem é proximal, por que estão imobilizando a parte distal e o joelho? Mas deve ser uma técnica que eu não conheço e eu sendo ignorante pensando isso, né? Mas eu também não entendi muito bem. Prognóstico excelente na criança, bom no jovem, adultos jovens e magros. Olha esse bullying, cara. Nós gordinhos não podemos quebrar o fêmur. O prognóstico não é bom pra gente. Quebrou o fêmur, tá no saci. Reservado no idoso e nos obesos. Ah lá, quando um esculhamba em cima, esculhamba embaixo. O jovem, além de melhorar, quem se é o obeso. Gente, não pode um negócio desse. Claro, gente, pensa para restaurar, a pessoa melhorar, ficar em pé, imagina,
corpite meu aqui com um tanto de quilo em cima, vou ficar em pé num fêmur. Beleza. Agora vem uma magrinha, bonitinha, ficar em pé é muito mais fácil. O fêmur dela até sorri para ela assim, meu Deus, olha, tão pouquinho peso. Se fosse o meu fêmur, ele gritaria e falava, minha filha, quando eu tava sadio, já não aguentava o seu peso, imagina machucado. Então, quer dizer, os magrinhos são melhores de tratar. Temos senta, querida, senta, fica sentadinha, não fica em pé, porque quando eu tava bem, já não aguentava o seu peso, imagina agora eu machucado. Nossa, gente, vocês não achei essa parte aqui bullying? Eu fiquei triste ontem, quando eu tava lendo, eu fiquei bem triste. Em questão de criança, desvios aceitáveis, encurtamento de 2 centímetros, o porquê nós temos a epífise de crescimento, algumas coisinhas podem se ajustar ao longo da idade, desvios angulares de 20 graus, desvios rotacionais não são aceitos, pois não corrigem, a questão de desvio angular e encurtamento tem epífise de crescimento, tudo pode dar um jeitinho quando a criança vai crescendo. Quanto menor a idade, mais desvios são aceitos, pois o potencial de crescimento é maior. Sim, criança fraturou, cara, 1 milhão de vezes mais fácil a consolidação, questão de deslocamento, desvio, porque tem epífise de crescimento, lembra? Crianças têm mais ossos do que nós adultos. Nossa, tá louca. Não tô louca. A epífise de crescimento faz os ossos, com o passar do tempo, se juntarem. E aí, quando a criança é pequena, ela tem mais ossos que nós, 206. A criança, eu vi uma vez, eu vi anatomia numa outra faculdade, 223, 215, porque até se juntar tudo, é contado como vários ossos quando tira um raio-x. E aí, quando essa epífise diminui e se funde de uma vez, forma nós, adultos, agora que temos 206 ossos. Complicações imediatas, exposição da fratura, lesão vascular, lesão nervosa, choque hipovolêmico, ou seja, diminuição do sangue, pode jorrar sangue até dizer chega. Essa fratura abriu, fez uma casinha com o fêmur, ele foi os 2 pontos para cima, lesão de nervo, lesão da pele, de sangue jorrando para tudo quanto é canto. Embolia gordurosa, infecção e trombose venosa, que é um dos piores. Evolutiva, retardo de consolidação. Acredito que pode ter sido isso o seu paciente, Fabi. Pseudoartrose, uma falsa artrose. Consolidação viciosa, consolidou de uma forma que não era para consolidar porque eu fiquei mexendo de uma forma errada ou fui imobilizado de uma forma errada. Limitação de mobilidade do joelho. Dependendo de como foi imobilizada a minha perna, eu fico ela tão reta e o medo de pisar diminui a mobilidade do meu joelho. Tem gente que é assim, às vezes, tipo, machuca uma parte, colocou uma tala, um paninho ali no joelho e já começa a andar torto, porque, né, a gente tem essa questão de, o medo de andar, já começa a andar tudo torto. Às vezes você machucou o tornozelo, até seu braço começa a ficar meio torto, porque você tá com medo de pisar. Então, quer dizer, é um reflexo no corpo quase que todo, né? Tratamento de criança. Conservador, de 0 a 2 anos, um gesso pélvico podálico. Nossa, esse gesso tem a fotinha na frente, eu adoro. De 2 a 5 anos, tração de bariante, tração contínua, cutânea na vertical. Já viram aquele pezinho que coloca para dar uma tracionadinha? De 5 a 10 anos, tração artilaus, tração cutânea contínua no leito. De 10 a 14 anos, tração esquelética até a formação do calo ósseo depois do gesso. E 14 anos para cima é semelhante ao adulto. Olha aqui. Imagina essa criança, a agonia que ela não tem. Ficar com isso, ali no meio tem a fraldinha para trocar o nenê. Imagina essa criança, porque tem que ficar aberto. Coloca esse aqui para segurar. Cara, imagina a mãe dessa criança, o desespero que essa mãe não fica para acalmar essa criança. E aí, nossa, você tem que der 10 celulares na mão dessa criança, ela vai ficar quieta, porque hoje em dia a criança fica quieta com o celular, né? E aí, imagina o desespero. Aqui eles já estão tirando, ó, tá vendo? Eles com um negócio alargando para poder tirar. Então, tem um buraquinho aqui no meio. Mas daí, né, faz um cocôzinho duro, beleza. Duro quando faz um negócio desarranjado. Aí, acho que meio que desanda, né? Aí vai limpando, né? Mas até hoje é assim? Não tem uma evolução, uma tecnologia para isso, não? Thaís, eu estava procurando fotos em relação a isso.
a maioria desse jeito. Não, eu vi algumas coisas meio modernas, mas lá para fora e tal. Aí eu tava vendo aqui, cara, é complicadinho, é desse jeito ainda assim, sabia? Porque não tem como, tem que imobilizar. E imobilizar vai ser desse jeito mesmo. Mesmo se trocar o gesso por um material super polietileno, uns negócios assim, né? E aí vai ser dessa forma que tem que ser, porque tem que ficar nessa posição, sem mexer, aberta, imagina. Cara, criança é um bicho muito inquieto. Eu, Débora, se fosse colocar um negócio desse, certeza que daria uma coceira na minha patela. Por quê? Porque o meu psicológico não ia. E ele ia falar assim: vai lá, arranca uma rodinha ali para coçar sua patela. Cara, olha o negócio ali. Ia coçar, sei lá, o calcanhar ia coçar ali, a canela ia coçar, tudo ia coçar. Eu ia jogar água dentro, porque aí nossa, eu acho que eu sou muito louca. Eu fico pensando numa coceira ali, uma formiguinha. Meu Deus, eu não ia dar conta, não. Eu ia falar, deixa eu ficar quieta aqui, parada. Um priminho meu, ele teve fratura de fêmur, né? E o gesso dele foi nesse estilo aí mesmo. Só que a diferença do gesso dele é que o joelho dele ficou flexionado e eles mantiveram o quadril, né, em abdução. O quadril em abdução e o joelho flexionado? Nossa, Isso. mas não dá agonia, porque o joelho flexionado, aí ele deitava, ficava flexionado direto. Sim, um que eu entendi. O fêmur que ele fraturou, o gesso foi desde o fêmur mesmo, desde o quadril, até os pés, igual o da menininha aí. E já a outra perna fraturada dele, eles engessaram até o joelho. Acho que é porque a outra foi, tipo assim, na verdade, esse aqui, eu, na minha mente, imagino que uma fraturou os dois fêmurs, mas igual o seu primo, eu acho que ainda foi uma coisa lógica, já que o outro tá bom, vamos só estabilizar com aquele tanto de gesso para manter esse lado aqui, né? Eu acredito que seja isso, porque, cara, as duas pernas é complicado, né? A gente adulto já fica em desespero, imagina uma criança, meu Deus. Tratamento cirúrgico, fratura exposta, politraumas graves, pacientes na UTI com TCE, crianças grandes, fixação cirúrgica com material próprio de criança e fixador externo. Gente, uma vez atendi uma criança com fixador externo, ô praga do menino, velho. Ele enganchava tudo naquilo ali, ele queria brincar de carrinho no fixador dele, e dele foi da tíbia. Gente, esse moleque, ele puxava, ele batia, ele já tava andando, ele chutava, batia na beira da cama, enganchava, a mãe dele foi baixar, enganchou no cabelo da mãe dele, cara, é complicado, criança é complicado, criança dessa tem que, depois que sarar, amarra no cantinho ali, deixa ele bonitinho, então um negocinho assim, deixa bonitinho ali. Tratamento no adulto, cirúrgico, fixador externo, nas fraturas expostas graves, no atendimento inicial do paciente politrauma, como controle de dano, placas e parafusos nas fraturas proximais e distais, placa ponte das fraturas cominutivas. Essa fratura cominutiva é muito mais dor de cabeça, vários pedacinhos que você tem que juntar ali, e mesmo assim, fica quando você tira um raio-x, fica parecendo um vidro quebrado, fica uns pedacinhos soltos ali. Cara, assim, acho que a pergunta que todo mundo quer na prova é: o que é usado no tratamento cirúrgico de um paciente, de qualquer fratura? Fixador externo, placa e parafuso. Isso em tudo. Sempre é isso. Placa, parafuso, fio de Kirchner, sempre vai ser a mesma coisa, né? A haste intramedular de Kirchner, mas é Kirchner. A céu aberto ou fechado, ou com cirurgia, ou sem, colocado de uma outra forma. A haste intramedular bloqueada, a céu fechado, atualmente o melhor tratamento indicada para quase todo tipo de fratura. Sim, o fio de Kirchner é o que eu mais vejo. E a placa e os parafusinhos. Olha aqui que gracinha, esse fêmur quebrou com força, né? E aí foi para um canto, para o outro. Aqui também. Aqui, apesar de ter esse slide, a gente está falando da parte proximal, esse aqui foi na parte distal, né? Bem complicadinho. E eu poderia falar que tem até um... Não, acho que é demais falar que tem um dreno no joelho. Acho que não tem como.
Ou talvez a massa tá muito grande aqui em relação. Ou alguma coisa que passou por cima na hora. Olha isso aqui. Super tranquilo também. Fez curvinha com N pinos. Tem mais parafuso, mais prego do que a casinha do cachorro aqui de casa. Ah, e esse aqui, ele quebrou um pouco. Quebrou um pouco em alguns pedaços. Imagina, uma cirurgia dessa, tá? Ele juntou ali e aquela outra parte. Alguma forma vai interferir. Ou pode ser até mesmo como se foi a fratura da que a Fabi falou. Pode ter sido alguma coisa desse tipo, que foi uma fratura combinativa e tem alguns espacinhos, essa Joyce, alguns espacinhos soltos, alguns pedacinhos soltos, né? Essa aqui também. Gente, igual eu falei, a questão do TVP, pensa só, aqui passa o nosso músculo todo feliz, saltitante, com as plaquetas, o sangue, as veias, tudo felizinho. Aí a plaquetinha para aqui. Aí ela fica perdida, os outros tá continuando. Aí vem outra aqui também. Aí vem outra e fala, e amiga, o que você tá fazendo aí? Não, tô perdido pra onde ir, vamos dar as mãos e vamos junto. Elas pegam o caminho e vão fazer estrago em algum canto. Normalmente ocorre isso se eu tiver um número alterado de plaquetas que podem fazer, entendeu? Aqui mais um raio-x com a placa e os parafusos. Aqui a pessoa ela sentiu um pouco de dor, só um pouco, eu acho. Tá meio complicado. Isso aqui pulou de um prédio, pulou de algum lugar, porque para fazer fundir isso aqui, virar esses cacaiados aqui, foi feio o negócio. Aí a gente pode... Débora. Oi. Eu tô com um paciente em estágio que, diferente, o dele foi na tíbia e na fíbula. É quase igual a isso, Débora. Isso assim? O raio-x dele. Aham. Ele pulou da onde? Não, ele caiu e prensou a perna. A perna, tipo, rodou. Aí foi um bagaço quase igual a esse. E mas ele fez cirurgia? Fez. Ele colocou fixador externo. Tá andando já. Nossa, se eu sou cirurgião disso, eu abro, coloco super bonder, grudo, né? Porque tem muito pedaço ali, junta tudo, varre, coloca super bonder. Porque olha esses pedacinhos aí, gente. Vai grudar como? Ah, já parafuso com um negócio desse? Não. Imagina, e ainda você falar que ele já tá andando, meu pai amado. O dele não tinha esses pedacinhos aí. Só que foi a comunitiva parecida, só que sem o estilhaço. Nossa. Esses farelinhos podem, sim. Esses pontinhos mais claros aí, tá parecendo pólvora. Sim, pode ter sido um tiro também. Pode ter sido um tiro. Pode ser que ele não estava rezando e aí levou um tiro, né? E... Gente, esse negócio da Joyce falar pode ter sido pólvora. Esses tempos no UTI entrou um cara que levou um tiro. Eu, no impulso, fui atender o homem, ele levou um tiro no ombro. Foi no ombro e no fêmur, foi no fêmur. E aí, eu no impulso falei assim, moço, mas o que você estava fazendo? Você estava roubando? Cara, imagina a cara do homem. Claro que não. Eu não estava. Ele ficou indignado, ele não quis. Aí eu tive que pegar uma amizade com ele, né? Porque daí, né, a gente tem que ser amigo, né? Dependendo do Paranauê do cara, né? Aí eu falei assim, moço, não, assim, não, a gente sabe que hoje em dia a sociedade é tão violenta, né? Fui falar assim que alguém tava te roubando, né? Nossa, cara, imagina. Mas no meu impulso, a pessoa leva um tiro, dentro da igreja ela não tava na rua. Aí falaram pra mim que foi num bar, ou aí foi briga de bar, e aí, né? E Thaís, imagina a minha língua desse tamanho, já vi lá. Tá, eu falei, pronto, é tiro. Cheguei lá, falei, pô, moço, e aí, tava roubando? Lógico que não. Eu falei, não, alguém estava te roubando? Aí ele, não, uma briga lá que eu tava tranquilo no meu canto, tomando minha cerveja. Tá bom. Mas tudo bem, a gente tem que saber quando a gente vai falar alguma coisa, né? Mas eu acho que ele não tava só quieto no bar, não. Ele tava fazendo alguma outra coisa. Porque ele tinha passagem pela polícia. Não é só você com suas coisas, não. Lá no hospital, o presidiário lá, que tava no quarto da frente,
Aí, porque assim, quando vai passar os dias, você não tem nada pra fazer no hospital, cara, nada. Aí você vai virando amigo de todo mundo, até dos presidiários. Aí a gente sentava lá na frente do quarto e ficava conversando. Aí, tipo, ele sentava na beira da cama, aí eu, hein, mas o que você fez? Aí ele contava e tal. Aí eu falava, e eu ia perguntando, sabe, as coisas. Aí os policiais, os agentes olharam e disseram, você não tem medo? Não, eu falei, uai, vou fazer o quê? Ele, Melhor mas fazer eu falei, não, amizade. nunca mais vou ver na minha vida. É. A não ser que por acaso aconteça que eu vou ver o cara na minha frente futuramente. Então, ô Lucicleide, eu soube do histórico dele porque no primeiro dia que ele chegou à noite, eu tava à noite. No outro dia de manhã, para eu passar pela porta, tinha um policial parado em pé olhando pra minha cara. Aí eu falei assim: não tinha, no prontuário não estava falando isso, mas aí o policial estava lá. Aí eu, tudo bem, moço, tudo bem. Aí saí, entrei, saí, eu falei, moço, mas. Ah, não, é porque o amigo aí, ele como que ele falou, gente, num termo até engraçado, tipo assim, que já tem um. Né, tipo, não é sujo igual o pau de galinheiro, sabe? Um negócio meio assim. Tá. Então, tudo bem. Quase que eu falei, entra com a gente, que tá ficando perigoso ficar lá dentro. Mas é que porque o policial estava lá e a questão estava lá para a família como proteção para ele, mas também era proteção para nós. Aí no fim da história parece que saiu até rolo de mulher, foi mexer com a mulher dos outros, acabou levando um tiro. Mas saiu bem, foi pro CESP, de lá seguiu o caminho do presídio. Mentira. Vamos continuar vendo aqui as fraturas combinativas. Aqui outro negócio de fixador. Aqui mais simples, né? Ó, juntou aqui. Mas aqui tá na fratura onde, gente? Não tô vendo fratura nenhuma. Alguém tá vendo fratura aqui? Aqui, assim? Acho que talvez aqui. Esse aqui quebrou um pouco também, um pouco. Esse aqui tava pulando de algum canto também, tá um pouco quebrado. Olha só. Aqui, aqui. Cara, deve ser uma dor um pouco assim chata. Um pouco chata. Aqui também, aqui é uma criança, pela diáfise que tem ali. Não consigo, eu consigo ver uma envergadura, mas não consigo ver assim, mas eu não consigo ver onde foi fraturado, não sei. Sim, Thaís, do galho verde, entorta, mas não quebra, né? Uma, uma haste intramedular para estabilizar, quando a fratura não foi cominutiva. E aqui também. Gente, em questão de fratura na questão proximal da cabeça, do colo, é isso. Do colo, da fratura proximal. Na aula da semana que vem a gente vai falar sobre fratura no colo do fêmur, que é uma coisa mais específica, um pouco mais detalhada. Deixei até um link de uma página lá que explica bem sobre artroplastia total de quadril, é bem legalzinho, e um artigo lá para vocês verem, e traçar um tratamento para uma pessoa que fez uma artroplastia total de quadril. Fora isso, mais alguma dúvida? Podem falar.